boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o gripado, Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos que acompanham Hora do Esporte. Realmente estou um pouquinho gripado, mas já tomando os medicamentos e neste dia frio aquecer um pouco os corações dos nossos telespectadores com muita informação. Esse é o nosso Paulito, o nosso Dom Juan da TV Câmara. Que beleza! E aqui com a gente também a nossa intérprete de Libras, a Tamires Caetano está com a gente. Tudo bem, Tamires? Como é que você está? Seja bem-vindo à Hora do Esporte. Você vai ficar todo esse mês com a gente, porque o nosso Luizão tá só de férias, então você vai acompanhar o Hora do Esporte com a gente. A Tamires Caetano sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Tanto ela quanto todos os outros intérpretes aqui da nossa TV Câmara, tá certo? Seja bem-vinda, Tamires. E olha só, a gente começa falando do São José, que foi goleado no último final de semana, fora de casa para o Santo André, e está matematicamente eliminado do Brasileiro da Série D, com 2 rodadas de antecedência. Como a gente não teve programa na segunda-feira, vamos ver como é que foram os gols, e aí o Paulito a gente vai conversar sobre... Como é que é? É verdade, não tivemos programa na sexta e na segunda-feira também, japonês. Não fala besteira. O detalhe é o seguinte, vamos ver como é que foram os gols da partida. Solta, Matheus! O primeiro do jogo saiu aos 4 minutos e teve polêmica. Ataque pela esquerda, Enzo fez o levantamento para o meio da área. João Marcos cabeceou a queima-roupa e Ariel fez uma defesaça, mas a arbitragem deu gol. Repare lá em cima no vídeo, a bandeira Isabelle de Oliveira deu o gol e correu para o meio de campo. Olha o replay, entrou ou não entrou totalmente? Mas a bandeira viu e marcou o gol do Santo André. João Marcos, Santo André 1, São José 0. Aos 17, o Santo André fez o segundo. Júlio César dominou na intermediária e abriu para João Marcos na esquerda, que dominou, invadiu a área e bateu. Ariel falhou. Repare, a bola passou entre as pernas de Ariel. E João Marcos, que não tem nada com isso, comemorou e fez o segundo dele no jogo, o segundo do Santo André. Santo André 2, São José 0. O Santo André fez o terceiro pela direita. Dioran, ex-joseense, fez a jogada, invadiu a área, ergueu a cabeça e viu Nelsinho livre, chegando de trás. Ele só rolou e Nelsinho bateu de primeira para fazer mais um para o Santo André. Nelsinho é o nome do gol. Santo André 3, São José 0. No segundo tempo, aos 4, Santo André matou o jogo. Dioran recebeu com a defesa escancarada, dominou, carregou, invadiu a área e bateu. Ariel ainda tocou na bola, mas ela entrou. Dioran foi para a rede. Era o quarto da equipe andreense no Bruno José Daniel. Santo André 4, São José 0. O São José conseguiu o gol de honra nessa roubada de bola no meio de campo. Felipinho tocou para Jackson, que dominou, carregou e da intermediária bateu rasteirinho para matar o Wellington Santana e descontar para o São José. Jackson é o nome do gol. Santo André 4, São José 1. Pois é, Paulito, que situação, hein? Para quem estava esperançoso aí com uma vitória do São José, era um confronto direto contra o Santo André. São José que na última vez que enfrentou o Santo André, aí mesmo no Bruno José Daniel, havia se dado bem, mas principalmente aquele primeiro gol, que para mim é muito duvidoso, para mim a bola não entrou totalmente. Se o Matheus tiver aí o primeiro gol, puder botar um replay pra gente, a gente vai dar uma olhada. Para mim a bola não entrou, Paulito, mas independente disso, esse gol foi validado pela bandeira lá do outro lado, parece que deu uma desestabilizada no São José e aí a coisa desandou. 3-0 no primeiro tempo, para você reverter, tirar essa diferença, fica realmente complicado, né? Verdade, Vieira. O São José chegou com muita expectativa para esse confronto contra o Santo André e naturalmente isso iria acontecer mesmo porque o time fez por merecer na vitória contra a Inter de Limeira fora de casa, mas eu acho que eles acabaram sentindo um pouquinho dessa pressão. Mentalmente o time desestabilizou. Esse primeiro gol, a gente analisando um pouco Você acha o que lance... entrou? O Matheus frisou pra gente, ó. Pode botar em tela cheia, Matheus, por gentileza, olha só. Me parece, esse aí acho que é o ponto máximo que a bola entra, Paulito. É óbvio que a imagem não é com a melhor qualidade, né? A transmissão da TV do Santo André é uma imagem mais de longe. O Israel até aproximou pra gente, claro que perde um pouco da qualidade, mas ao que me parece, para a bola entrar,
para sair, para entrar, ela precisa passar por toda a linha. Me parece que ela belisca um pouquinho a linha e ela me parece que não entrou. Os jogadores do Santo André, eles nem comemoram, só comemoram a partir do momento que o árbitro vê a bandeira correndo e aí ele sinaliza o gol. Exatamente. E o próprio árbitro não tinha convicção naquilo que ele estava apitando. Ele esperou olhar para a bandeira para... Ainda tardou, né? Ele estava com o apito ali, enrolando um pouco para poder tomar a decisão. Então não foi um gol assinalado assim com algo que eles realmente falaram, ah, não, foi gol. Não foi algo concreto. Mas o São José, dentro de campo, Vieira, teve uma situação muito complexa. Eu acho que o time mentalmente se desestabilizou. Ele trouxe uma pressão para ele, para poder buscar esse resultado, vencer do Santo André, tentar continuar vivo dentro da competição. E os jogadores, eles não conseguiram se entender. O São José até criou algumas oportunidades, fez alguns perigos ao time do Santo André, só que ele perdeu bastante volume de jogo, intensidade, concentração, tudo que ele tinha conquistado nos últimos jogos contra o Água Santa, contra a Inter de Limeira, o time não conseguiu entregar contra o Santo André e isso impactou no resultado. Pois é, a eliminação do São José, obviamente, não foi no último sábado contra o Santo André, foi, né, a decorrência do campeonato, como você bem falou, em alguns jogos aí que o São José merecia a vitória, acabou não concluindo em gol, muito por conta de um ataque que a gente pode chamar de ineficiente, perdendo gols relativamente, entre aspas, gols feitos, né? O São José até que produziu, melhorou consideravelmente nas mãos do Sérgio Guedes, mesmo tendo um time aí, na própria visão do Sérgio, ele não falou abertamente, mas ele nas entrelinhas, ele deixou que a montagem do elenco não foi satisfatória, pelo menos do modo que o Sérgio Guedes entende que o futebol deve ser jogado, como uma montagem de clube, né? Enfim, o São José realmente acabou tropeçando nas próprias pernas e agora culminou com a eliminação com 2 rodadas de antecedência. Sábado que vem enfrenta o Pouso Alegre, o jogo dos já eliminados, e depois ainda tem aquela viagem longínqua lá para o Mato Grosso para fechar a participação. E quem diria, hein? O Costa Rica, que antes de começar a competição todos diziam seria o fiel da balança na perspectiva de quem perdesse ponto para o Costa Rica poderia deixar de se classificar. E o Costa Rica está com um passo para a classificação. Já já a gente vai ver essa tabela de classificação aqui no Hora do Esporte. Mas, Paulito, realmente resultado que deixa a torcida descontente e agora cumprir tabela mais 2 jogos. Verdade, Vieira. E sobre essa questão do planejamento, foram erros, né, em sequência que acabaram culminando isso. O time já não tinha terminado bem o Paulistão da Série 2, mesmo assim o trabalho foi mantido com o Ricardo Costa, com o Edmar, deram autonomia para eles criarem este elenco, trazerem os jogadores, e na prática a gente viu que algumas dessas peças não conseguiram se consolidar, né? Faltou, por exemplo, um homem-gol ali, um centroavante, o time produzia muito, mas não tinha ninguém para poder transformar isso em resultados. Então são aprendizados aí que a diretoria vai ter que ter para que nos próximos anos, quando o time tentar brigar para voltar novamente a um cenário nacional, possa evitar esses erros, Vieira. Muito bem, vamos dar uma olhadinha na tabela de jogos do final de semana, porque os jogos também não foram legais para o São José caso ele vencesse. Derrota goleada, Santo André 4-1 em cima do São José. Patrocinense já era esperado, perdeu para o Pouso Alegre, que também não resulta muita coisa, mas a vitória do Água Santa para cima da Inter de Limeira. Se a Inter de Limeira tivesse mais campeonato, ela ia ficar fora, hein? E o Costa Rica venceu o Maringá, empatou o jogo aos 48 do segundo tempo e virou aos 49. Esse Costa Rica, eu vou te falar uma coisa para você, diria o poeta. Coloca a classificação pra gente aqui, meu caro Matheus. Olha só, Maringá classificado 26, Inter de Limeira já tá perigando ali, hein? Olha o Costa Rica, meu amigo, 20 pontos, terceira posição, encostado junto com o vice-líder, a Inter de Limeira. Água Santa 19, Santo André ainda brigando pela 4ª vaga. Pouso Alegre, São José e Patrocinense já eliminados. E Paulito, o desmanche do São José, que vai ser uma consequência ao final da competição, já começou. O Meia Nicolas, o Matheus vai colocar pra gente, o Meia Nicolas do São José, ele se despediu através das redes sociais. Olha aí, ó, uma postagem dele, uma foto bonita, inclusive, com a torcida ao fundo, colocou ali os números dele, ó, 62 jogos com a camisa do São José, 2 acessos com a camisa do São José, 12 gols e 9 assistências, os números do Nicolas, postado por ele. Nicolas deixando o São José, natural, né, Paulito? Mas da grande maioria desse elenco atual do São José não deve ficar para a temporada do ano que vem. Verdade, a maior parte dos jogadores tem contrato somente até o fim da Série D, e como foi antecipado a participação da H do Vale, vai começar a se despedir. O Nicolas foi um dos grandes nomes, né,
do São José aí nesses últimos anos, então, sem dúvidas nenhuma, é um jogador que a torcida retribuiu o carinho também, mas vai ocorrer o desmanche, é natural. Faz parte. Sucesso para o Nicolas, sucesso para o São José. Agora a direção tem mais 2 jogos para cumprir, mas claro, a cabeça já é pensando no ano que vem, 2025, Campeonato Paulista da Série A2, que o São José venha forte. Tenho certeza que virá forte em busca do acesso no ano que vem para o Paulistão, tá certo? A gente vai fazer o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando de futsal. No último final de semana, o São José entrou em quadra pela 14ª rodada da Liga Nacional, em uma partida considerada de 6 pontos, já que os paranaenses do Campo Mourão estavam a 2 pontos de diferença do São José. Eu disse estava, porque deu bom para o time do técnico Gabriel Pichu no Ginásio Tênis Clube. Vamos ver os gols da partida? Solta, Matheus! O primeiro do jogo foi dos visitantes. Juninho recebeu de costas, fez o pivô, segurou, fez que ia pra lá, mas veio pra cá, girou e bateu forte para fazer o primeiro do jogo. O primeiro do Campo Mourão. Juninho é o nome do gol. São José 0, Campo Mourão 1. Restando 12 e 19, falta para o São José. Luquinha rolou e Pedro Torres de primeira colocou no ângulo de François. Jogadinha ensaiada que deu certo para o São José. Na roladinha, Pedro Torres bateu colocado. Sem chances para o goleirão. Empatada a partida no Tênis Clube. São José 1, Campo Mourão também 1. A virada do São José aconteceu em uma infelicidade do goleiro François e o Alagabi. Os dois bateram cabeça e a bola sobrou para Gustavo, que deu um bico em direção à lateral. Só que a bola bateu em Gabi e foi direto para o gol vazio. Era a virada do São José. A arbitragem deu gol para Gustavo. Azar dos paranaenses, sorte dos joseenses. E mais ainda de Gustavo, que ganhou o gol de presente. São José de virada 2, Campo Mourão 1. Pela esquerda, escanteio para o Campo Mourão. Mazeto bateu no primeiro pau e Juninho de novo apareceu para empatar a partida. Juninho esperto foi para a rede para fazer o segundo dele, o segundo do Campo Mourão no Tênis Clube. São José Futsal 2, Campo Mourão também 2. Só que restando 2:40 para terminar o primeiro tempo, mais uma infelicidade do Campo Mourão. Lateral cobrado por Luquinha, a bola explodiu em Selbach e entrou. Gol contra de Selbach, azar de novo para os paranaenses. Selbach contra, São José 3, Campo Mourão 2, placar final. Pois é, Paulito, grande vitória da equipe do São José. O São José jogando aí com uma equipe meio que mesclada, né? E aproveitou as oportunidades. Tudo bem que o Campo Mourão deu um pouco de azar também ali em 2 lances. Um gol contra, o outro também que a gente pode... Não foi gol contra porque o jogador de São José chegou chutando por ali, deu mais sorte do que azar da equipe do Campo Mourão. Mas o que importa é a vitória e o São José está bem demais na liga, Paulito. Com certeza, Vieira. O São José está utilizando o fator casa também como um dos fatores importantes dentro dessa competição. O time atualmente é o 4º melhor mandante e a gente sabe que num torneio tão disputado como esse, é importante quando você joga dentro dos seus domínios, conquistar os resultados positivos, e isso tem sido feito, Vieira. Com certeza. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Liga Nacional. O Matheus vai colocar pra gente. Olha que beleza, o São José aparecendo na 8ª posição com 23 pontos. Abriu 5 em relação ao Campo Mourão. Sorocaba é o líder com 33, Jaraguá vem em segundo também com 33, Carlos Barbosa, Atlântico Erechim, Joinville, Praia Clube, Pato Futsal, que é o próximo adversário do São José na Liga, jogo de 6 pontos para a equipe do São José, e o São José aparecendo na 8ª posição. Só dando mais uma olhadinha do outro lado da tabela, só para a gente ver, ó, o Moarama abre ali essa segunda parte da tabela, o próprio Campo Mourão é com 18 pontos, Marreco Futsal, e vai, Taubaté 21º, Blumenau, Açoeiro e Brasília, os 4 últimos da classificação da Liga Nacional. O São José não para, viu, Paulito? Olha só, porque ontem o time do técnico Gabriel Pichu entrou em quadra pela 6ª rodada do Campeonato Paulista de Futsal contra a equipe de Pinda. Você está vendo as fotos aí, ó. Novamente no Ginásio Tênis Clube, no encontro do líder São José contra o vice-líder Pinda, dentro aí do grupo A do estadual, deu São José com vitória pelo placar de 4-2. Os gols do São José foram marcados por Biel, Mateuzinho e Gustavo 2 vezes. Isso para o São José. Joninha e Alemão marcaram para o Pinda. O São José segue invicto dentro do grupo com 6 vitórias e são 5 vitórias e 1 empate na competição, 19 pontos até aqui, 16 pontos até aqui. O Pinda segue na vice-liderança com 3 vitórias, 3 vitórias e 3 derrotas e 9 pontos conquistados, Paulito.
Verdade, Vieira, o time do São José vem conseguindo mostrar a força do elenco também, né? Quando você tem principalmente substituições boas para serem realizadas, que os jogadores que entram mantêm um bom desempenho, independente da sequência de jogos, você ainda consegue manter a produtividade e os resultados positivos, as vitórias. Então, bacana, parabéns aí a todo mundo do São José Futsal, o Gabriel Oliveira fazendo um ótimo trabalho até aqui. Pois é, e o Gabriel Oliveira tendo que mesclar aí a equipe, dar uma rodagem para os seus atletas, porque é jogo em cima de jogo. Futsal sempre é assim, né? Muito jogo, muito campeonato acontecendo, os campeonatos acabam se encavalando aí e o São José tendo que se virar. Um time de Liga Nacional, quando joga o Campeonato Paulista contra uma equipe, entre aspas, menos estruturada, né? Porque o São José é um time que joga Liga, o Pinda só joga o estadual. Então, claro, um time como o Pinda quer vir aqui tirar uma casquinha do time de Liga Nacional, mas não deu. O São José já tinha vencido o Pinda lá em Pinda e agora venceu aqui também no Tênis Clube, 100% de aproveitamento na competição. Ou melhor, 100% não, o São José não perdeu ainda na competição, tem um empate dentro desse Campeonato Paulista, mas está bem demais. Então, repetindo para você, dentro do grupo A são 2 grupos. O São José está no grupo A, São José é o líder com 16, em segundo veio o Pinda com 9, olha a diferença, e o Corinthians também é o terceiro colocado com 9 pontos dentro do estadual de futsal. Parabéns ao Gabriel Pichu e todo o elenco do São José Futsal, tá certo? Paulito, para a gente fechar este segundo bloco, ainda no assunto futsal, a Máquina Amarela entrou em quadra no último sábado. Você vai ver os gols aí, ó, pela 7ª rodada da Liga Feminina de Futsal 2024, em um confronto direto pelas primeiras posições na tabela de classificação e, infelizmente, não deu para o São José, que foi derrotado em casa pela Female de Chapecó, de Santa Catarina, pelo placar de 4-2. Os gols da Female, que abriu 3-0 só no primeiro tempo, foram marcados pela goleira Giga. Como é que toma um gol de goleira na lateral? Isso não pode, pô. Da Giga, a Vivi, a Amanda e no segundo tempo a Poli. Os gols do São José foram marcados pela Jana e também a Jaquinha. Com o resultado, a Female rouba a 4ª posição do São José com 15 pontos. O São José cai para a 5ª colocação com os mesmos 12 pontos de antes da rodada. Pela Liga, o São José volta à quadra somente no dia 27, fora de casa, quando enfrenta o Londrina, também pela LFF. Paulito. Vera, o técnico do São José Futsal Feminino, seu irmão? O meu irmão, o Mogi, ele tinha falado que a Female é uma das escolas mais fortes, né, dentro da modalidade. Só um minutinho, Paulito. O gol de goleira lá. A goleira na lateral fez o gol, Paulo. Recebeu ali na lateral. Obrigado, Matheus Telachi. Olha só, é a goleira ali, a Giga, que fez o gol. Então, e isso daí é algo raro de se ver, porque a Female, eles jogam como se fossem 5 jogadores de linha. A goleira participa da construção das jogadas, isso é muito natural. Eles estavam tentando construir algumas jogadas para parar esses ataques do time da Female, mas não conseguiram, né? A Female é muito boa, treina bastante esse tipo de função, porque geralmente o goleiro linha a gente vê quando o time está precisando buscar resultado, exato, tendo que ganhar. Mas não, o primeiro gol deles já foi com o goleiro já avançando, encontrando esses espaços nas brechas que foram realizadas. Então, o time do São José é um resultado que seria complicado mesmo de conseguir. Ainda assim, o time ainda tentou buscar uma recuperação ali. O resultado não foi tão ruim, não, apesar da derrota, né? Deu azar, porque o São José tomou 3-0, foi o placar do primeiro tempo. No finalzinho do segundo tempo, fez 2 gols. E aí, na sequência, acabou tomando o 4º, que acabou tirando qualquer possibilidade de reação, pelo menos um empate. Mas faz parte, é uma forte equipe, esta equipe da Female, e acontece, não deveria, mas acontece. Mas o São José está bem na classificação. Olha só, o Cascavel é o líder com 18 pontos, em segundo veio o Barateiro de Santa Catarina com 15, Taboão de Taboão da Serra vem em terceiro com 15 pontos, em quarto a Female, agora assumindo a 4ª posição com 15 pontos, tem um jogo a menos, tanto o Taboão quanto a equipe da Female. O São José caiu para a 5ª posição, como eu disse, mantém os 12 pontos, na 6ª posição a Leoas da Serra com 11 pontos. São José ainda está muito bem dentro da tabela de classificação, e esse foi o último jogo da Jana. A Jana se despediu do São José, vai bater asas em outro lugar, em outro time. A Jana, referência aí do São José Futsal, seleção brasileira, não joga mais com a camisa do São José, faz parte também, jogadoras são assediadas por outros clubes e a Jana procurou um lugar melhor para jogar ainda na sequência deste ano. Sucesso para o São José Futsal, que segue na Liga, vai jogar também jogos regionais em São Sebastião e, claro, a gente vai informar tudo para você da Máquina Amarela, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia, não sai daí, já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar de basquete feminino. São José tinha uma parada indigesta aí pela frente, né? Vencer o Corinthians 2 vezes para chegar ao título da Copa São Paulo, mas não deu. Na segunda partida entre as equipes, desta vez lá no Parque São Jorge, São José foi derrotado novamente pelas corintianas, que desta vez fizeram uma partida impecável e venceram pelo placar centenário de 100-51. É isso mesmo, 100-51, e ficaram com o título, fechando a série melhor de 3 em 2-0 para o Corinthians. A gente está vendo aí imagens do jogo. Paulito, um jogo espetacular da equipe do Corinthians. Não é demérito para o São José, não, ter tomado um placar tão alto assim. É porque o Corinthians acertou demais. Só para você ter uma ideia, a Ariadna, a cubana, se eu não estou enganado, a Ariadna tem 42 ou 43 anos. Ela jogou aqui no São José e jogou muito. A cubana Ariadna, ela anotou 26 pontos, 12 rebotes e 5 assistências. Double-double para a Ariadna, cubana. Joga demais, gente boa demais a Ariadna. E a Tainá, 15 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, as melhores do Corinthians. Pelo São José, a Laura, 17 pontos, 6 rebotes e 1 assistência. E a Gabi Teixeira, 10 pontos, nenhum rebote e 1 assistência na partida final. Lembrando que o São José havia perdido aqui no ginásio do Teatrão por 64-59, 2-0 Corinthians campeão da Copa São Paulo de basquete feminino. Paulito. A gente sabia que seria extremamente complicado. O São José tinha que fazer um jogo perfeito para poder tentar bater o Corinthians, mas quem acabou fazendo esse jogo com perfeição foi o Timão, né? Então as meninas, sem dúvidas nenhuma, competiram, demonstraram raça. O São José jogou com o time sub-23 este torneio, enquanto o Corinthians estava com um time adulto, muito mais experiente. E isso, quando entrou em quadra, impactou no resultado final, Vieira. Sem dúvida, as meninas não tem que lamentar, não. Como você bem disse, um time sub-23 jogando contra um time praticamente todo adulto, essa equipe do Corinthians. São José bateu de frente no jogo aqui do Teatrão e lá no Corinthians realmente um placar mais elástico, mas onde o Corinthians realmente se superou, jogou demais a equipe corintiana, méritos realmente para o time do Corinthians. E eu acredito que o Leandro Leal está satisfeito com a sua equipe por aquilo que produziu e poder enfrentar uma equipe fortíssima dessa do Corinthians. Não vou dizer de igual para igual, por conta desse placar elástico, mas assim, as meninas se entregaram ao máximo, chegaram ao seu limite e eu não tenho dúvida que o Leandro Leal está bem satisfeito e orgulhoso das suas meninas. Bola para frente, agora é pensar no Campeonato Paulista, começa no meio do mês que vem, no meio de agosto, já começa o Campeonato Paulista adulto e a gente espera, claro, uma boa participação das meninas do São José. Paulito, ainda no assunto basquete, a Federação Paulista de Basquete Masculino divulgou a tabela do Campeonato Paulista 2024. O São José fará a abertura do campeonato contra o Paulistano no dia 1º de agosto, uma quinta-feira, às 7h30 da noite, no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo. Matheus, coloca pra gente aqui, os jogos foram divulgados aí, os jogos do São José, como eu disse, a abertura no dia 8, 7h30 da noite, Paulistano e São José, ginásio Antônio Prado Júnior. Depois do dia 3, a estreia em São José, 18 horas, recebendo o Liga Sorocabana. Depois sai para enfrentar o Franca, recebe o Pinheiros no dia 11, aí 3 jogos fora, Corinthians, Bauru e Osasco. Depois fecha o primeiro turno contra Mogi e São Paulo. Este é o caminho inicial do São José Basquetebol no Campeonato Paulista. Paulito. Vera, confronto de gente grande, né? Paulistano, atual campeão desta competição, então sem dúvidas nenhuma o São José vai ter uma parada complicada logo nesse primeiro jogo, mas o time vem sendo bem trabalhado, montado pelo Regis, pré-temporada já começou, o elenco está praticamente montado, então a gente espera que o São José consiga fazer uma boa competição. Desse elenco aí do São José Basquetebol que já está treinando aos comandos do Regis Marrelli, pelo menos 1 ou 2 peças ainda devem chegar para o Campeonato Paulista, provavelmente uma para o Paulista e mais uma lá para quando começar o NBB, para depois do Campeonato Paulista. Promete-se uma cereja no bolo para esse time do São José. Vamos aguardar e esperar. O mercado está muito caro, quem sabe o São José pode trazer um grande figurão aí do basquete nacional ou até mesmo internacional para integrar o grupo agora comandado pelo Regis Marrelli. Sucesso, estaremos acompanhando a evolução do time nos treinamentos e também a estreia no Campeonato Paulista contra o Paulistano. É um clássico paulista dentro do campeonato, né? Já fizeram final de campeonato, o Paulistano, de tantas partidas aqui no Lineu de Moura e também lá no Antônio Prado Júnior. Paulito, para a gente fechar o Hora de hoje, São José, falando de futebol feminino, São José Futebol Feminino, jogando no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. São José entrou
entrou em campo no último final de semana contra a Ferroviária pela 8ª rodada do Campeonato Paulista e as meninas foram derrotadas pelo placar de 2-0. Os gols da Ferrinha foram marcados, você está vendo aí nas imagens, pela Neném aos 21 do primeiro tempo e Milena aos 24 do segundo. Com esse resultado, São José caiu da 5ª para a 6ª posição, somando 10 pontos, os mesmos 10 pontos de antes. O campeonato agora faz uma pausa por causa dos jogos regionais de São Sebastião e o time volta a entrar em campo, justamente pelo Campeonato Paulista, somente no dia 15/8, quando recebe o São Paulo no estádio Martins Pereira. Paulito. Ferroviária era osso duro de roer, né? É um time muito forte dentro do cenário aí do futebol feminino. Mesmo assim, as meninas ainda tentaram criar algumas possibilidades, infelizmente acabaram interrompendo a sequência legal que elas estavam construindo aí dentro do Paulista. Agora, bola para frente, que tem a disputa dos regionais. Pois é, os regionais vêm aí, claro, a gente vai informar durante toda a próxima semana aí os resultados dos jogos regionais em São Sebastião, onde São José dos Campos entra como uma das francas favoritas. Ainda no Campeonato Paulista, Paulito, só para a gente informar, os 4 grandes lideram o Campeonato Paulista. O Palmeiras é líder com 19, Corinthians vem em segundo com 16, São Paulo em terceiro com 14, o Santos em quarto com 13 pontos. Em quinto, Bragantino subiu a 5ª posição com 11 pontos, o São José, como eu disse, 6ª colocação com 10 pontos. Sucesso para as meninas que, como eu disse, vão para os jogos regionais, depois voltam para o Campeonato Paulista só no dia 15 do mês que vem. Paulito, vamos embora? Partiu? Partiu. Paulito, grande abraço para você, obrigado pela sua participação e a gente volta na próxima sexta-feira para fechar a semana com muito mais esporte para você aqui no Hora do Esporte. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Que isso, Paulito? Cortou pra mim do nada? Eu achei que você já tinha despedido aquela hora. Calma, Paulito. Tamires Caetano, sem susto, Tamires, um grande abraço, parabéns pelo trabalho, sempre um prazer ter você aqui. Tamires volta com a gente na próxima sexta-feira. Tamires que sempre leva informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. De minha parte, gente, um grande abraço, você fica agora com a programação da TV Câmara. Grande abraço, eu, Paulito e Tamires, a gente volta na próxima sexta-feira. Grande abraço, até lá, tchau, tchau.